Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O capítulo 9 do livro do Êxodo vai trazer-nos mais 3 pragas. A 5ª praga da mortandade do gado, a 6ª praga das úlceras e a 7ª praga da tempestade de granizo. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó e dize-lhe: eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo, para que ele me preste um culto. Se recusas, se persistes em retê-lo, a mão do Senhor vai pesar sobre os teus animais que estão nos campos, sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Haverá uma peste terrível. Entretanto, o Senhor fará uma distinção entre os animais dos israelitas e os dos egípcios, e nada perecerá de tudo o que pertence aos israelitas. A 5ª praga, portanto, vai atingir apenas o rebanho doméstico dos egípcios e não dos israelitas, mostrando assim a distinção que é fruto da predileção de Deus para com o povo que escolheu para si. O Senhor fixou o prazo nestes termos: amanhã o Senhor fará isso na terra. No dia seguinte, o Senhor cumpriu sua palavra. Todos os animais dos egípcios pereceram, mas não morreu um animal sequer dos rebanhos dos israelitas. Tendo o faraó mandado examinar, verificou que não morreu nenhum só animal dos rebanhos israelitas. O faraó, então, ao verificar, comprova a distinção que Deus fez entre hebreus e egípcios. A distinção que Deus fez entre os egípcios e o seu filho primogênito. Mas, mesmo assim, o coração do faraó ficou endurecido e ele não deixou ir o povo. Dito isto, começa a descrição, a narrativa da 6ª praga, a praga das úlceras. O Senhor disse a Moisés e a Arão: tomai vossas 2 mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a lance para o céu, diante dos olhos do faraó. Ela se tornará uma poeira que se espalhará por todo o Egito, e haverá em todo o Egito, sobre os homens e sobre os animais, tumores que se arrebentarão em úlceras. Tomaram, pois, da cinza do forno e apresentaram-se diante do faraó. Moisés atirou-a para o céu, e produziram-se sobre os homens e sobre os animais tumores que arrebentaram em úlceras. São, então, como que epidemias gerais, tanto para homens como para animais. Porém, para as pessoas, acontece algo diferente daquilo que acontece para com os animais. Porque o gado morre, enquanto os homens apenas experimentam como castigo dores corporais provocadas por estas úlceras. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés por causa das úlceras, porque foram atingidos como todos os egípcios. Foram atingidos como todos os egípcios. Então, são apenas homens comuns, afligidos do mesmo castigo que todos os demais. Assim, eles não podem se apresentar a Moisés, não podem mais se apresentar à contenda com aqueles homens que Deus havia enviado. Logo, aqueles magos ficam como que ainda mais desmoralizados diante de Deus e daqueles que Deus enviou. O Senhor endureceu o coração do faraó, que, como o Senhor havia predito,
não ouviu Moisés e Arão. E, dito isto, começa a 7ª praga, a praga da tempestade de granizo. Esta praga da tempestade de granizo tem uma importância capital na visão do autor sagrado. Por quê? Porque ela é, inclusive, a perícope mais extensa de uma praga narrada, como nós vamos ver aqui. O Senhor disse a Moisés: tu te apresentarás amanhã cedo diante do faraó e lhe dirás: eis o que diz o Senhor, Deus dos hebreus, deixa partir meu povo para que me preste culto, porque desta vez vou descarregar todos os meus flagelos sobre tua pessoa, tua gente e teu povo, a fim de que saibas que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. É por esse motivo que a 7ª praga tem essa capital importância aos olhos do hagiógrafo. Porque, como disse o início do versículo 14, desta vez vou descarregar todos os meus flagelos. Então, esta praga é como que uma síntese de todas as pragas que Deus faz acontecer ali no Egito. Uma síntese nos efeitos que ela acaba produzindo. Eu poderia, num instante, estendendo a minha mão, ferir-te de peste, tu e o teu povo, e tu já terias desaparecido da terra. Mas, se te deixo incólume, é para que vejas o meu poder e que o meu nome seja glorificado por toda a terra. Deus, então, é o soberano que nomeia os reis e os mantém em seus postos. Ele constituiu o faraó, podemos assim dizer, no poder, e está fazendo com que ainda permaneça como o soberano ali do Egito. Mas está fazendo isso com um propósito, para que veja a glória do Senhor e reconheça que não há outro Deus além dele. Então, Deus mantém os reis em seus postos. E o faraó, como um rei que é, vai experimentar o poder de Deus. E esta sua experiência se difundirá por toda a terra, tanto assim que o texto sagrado chega a nós até os dias de hoje. Se difundirá universalmente a informação de que Deus é capaz, é capaz de fazer em favor do povo que escolheu para si. Se te obstinas em impedir a partida de meu povo, amanhã, a esta mesma hora, farei cair uma chuva de pedras tão violenta como nunca houve outra igual no Egito, desde sua origem até o dia de hoje. Claro, aqui o autor sagrado serve-se de uma hipérbole, isto é, de um exagero que coloca na boca de Deus quando fala a Moisés e por Moisés a Faraó, porque apresenta um fenômeno meteorológico, isto é, uma chuva de granizos, como algo extraordinário. Até porque na região do Egito não é comum chuvas de granizo. Assim, ele identifica o que acontece com uma teofania, isto é, com uma manifestação de Deus. Uma manifestação de Deus para mostrar que é Ele quem domina o território egípcio. Mete, pois, ao abrigo teus animais e tudo o que tens nos campos, porque todos os homens e todos os animais que se encontrarem fora da casa, nos campos, serão atingidos pela saraiva e morrerão. Aqueles
dentre a gente do Faraó, que temem a palavra do Senhor, porão seus servos e seus rebanhos ao abrigo nas casas. As consequências do castigo são, então, condicionadas pela atuação livre dos homens. Isto é, os egípcios são avisados: se precaverem, não sofrerão com o mal da chuva de granizos. Mas, se não se precaverem, serão artífices de sua própria desgraça. O Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, para que caia uma chuva de granizo em todo o Egito, sobre os homens, os animais e sobre toda a erva dos campos. Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e chuva de pedras, e o fogo do céu caiu sobre a terra. O Senhor fez chover granizo sobre o Egito. Caiu granizo misturado com fogo, e caiu com tanta violência como nunca houve semelhante em todo o Egito, desde que veio a ser uma nação. Então, uma manifestação teofânica do poder de Deus, não apenas o granizo como ele é conhecido, mas granizo com fogo foi o que caiu sobre a terra. Em todo o Egito, a chuva de pedras feriu tudo o que estava nos campos, homens e animais, e feriu toda a erva dos campos, e quebrou todas as árvores dos campos. Só a terra de Gesem, onde se encontravam os israelitas, foi poupada. Esta descrição teofânica, então, como disse antecipadamente, é hiperbólica, isto é, exagerada, e ela manifesta a ação de Deus porque distingue entre os hebreus e os egípcios, porque a terra de Gesem novamente não é atingida, a exemplo do que aconteceu na quarta praga. O rei mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei. Então Faraó faz uma confissão da sua culpa, mas uma confissão sem autêntica conversão. Tanto assim que ele consente com a libertação pelo medo, como nós vamos ver aqui na sequência. E depois, é claro, vai acabar recuando novamente. O Senhor é justo. Eu e meu povo fomos culpados. Rogai ao Senhor para que cessem os trovões e o granizo. Eu vos deixarei ir e não vos reterei mais. Moisés disse-lhe: logo que eu tiver saído da cidade, levantarei minhas mãos para o Senhor. Os trovões cessarão e não haverá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. A terra do Egito pertence ao Senhor. Isto quer dizer o quê? Que quem manda, quem domina aquela terra é o Senhor. Mas para além disso, nós podemos entender nesse simples versículo que toda a terra pertence a Deus, pertence a Yahvé. Então, quem domina a terra é o Senhor. Mas sei que tu e tua gente não temeis ainda ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, porque o centeio estava espigando e o linho estava em flor. O trigo, porém, e o centeio se salvaram, porque são tardios. Moisés partiu da casa do Faraó e deixou a cidade. E levantou as mãos para o Senhor. Cessaram os trovões e o granizo, e parou de chover sobre a terra. Vendo o Faraó que cessara a chuva, assim como o granizo e os trovões, continuou a pecar, e endureceu seu coração, ele e sua gente.
O que se vê aqui em Faraó, então, é aquilo que poderíamos chamar de contumácia, ou seja, a persistência no erro, a persistência no delito, a persistência no pecado. E tendo-se obstinado o coração do Faraó, não deixou partir os israelitas, assim como o Senhor havia predito pela voz de Moisés. Peço a você que, preparando-se para a nossa próxima aula, faça a leitura do capítulo 10 do livro do Êxodo. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.